Olá, bem-vindos à Arte da Guerra, mais uma vez, como sempre, com o embaixador Francisco Seixas da Costa. E depois do último programa ter sido dedicado a um sumário do ano de 2023, e tal como tínhamos já dito, este programa será dedicado a uma divisão do ano de 2024. Começamos por aquilo, embaixador, que parece o mais importante e o mais determinante do mundo, que não é nem o fim ou a continuação das guerras, nem as eleições para o Parlamento Europeu, mas sim as eleições para a presidência dos Estados Unidos da América. É verdade. Há quem diga que nós deveríamos ter direito de voto nas eleições americanas, de tal maneira as eleições americanas são determinantes para o nosso futuro e para a nossa existência. E na realidade não é por acaso que nos polarizamos quando há uma votação nos Estados Unidos. E, portanto, no dia 5 de novembro de 2024, como acontece, aliás, na segunda, como é que é? Na segunda terça, na terça-feira mais próxima da primeira segunda-feira do mês de novembro dos anos paz, há eleições nos Estados Unidos. E as eleições dos Estados Unidos são para a presidência da República de 4 em 4 anos e são, e as pessoas esquecem-se disso, para, no fundo, a Assembleia Nacional Americana, Congresso na expressão da Câmara de Representantes, todos os 2 anos. Isto é, todos os representantes à Câmara dos Representantes, passo o pleonasmo, são reeleitos ou eleitos de 2 em 2 anos. E também, ao mesmo tempo, 1/3 do Senado americano também é eleito. Isto dá uma instabilidade grande ao sistema, mas dá ao sistema americano uma espécie de checks and balances, isto é, capacidade, a partir do momento em que o presidente já é presidente, mas tem um congresso que lhe pode não ser totalmente fiel, amortecer, digamos, o poder presidencial. Mas estas eleições não são interessantes apenas sob o ponto de vista de curiosidade, estas eleições ocorrem num momento em que há a expectativa da possibilidade do regresso de Donald Trump à presidência e a uma candidatura e à presidência, e a dúvida sobre se Joe Biden, com a idade que tem e com a limitação que tem de ter uma vice-presidente que não cumpriu as expectativas para a sua sucessão que existiram aqui há 4 anos, no fundo acabar por poder não ganhar estas eleições. E o mundo está muito a olhar para o que é que vai acontecer nos Estados Unidos, porque, como disse, isso é determinante para todos nós. Há duas guerras em curso, a guerra na Ucrânia desde fevereiro de 22 até à guerra, digamos, ao agravar da guerra no Médio Oriente a partir de 7 de outubro deste ano, e isso, neste momento, dependerá muito do que vier a acontecer, ou pode vir a depender muito do que vier a acontecer, do que isso passar. Por outro lado, e tendo em conta aquilo que foi a experiência da gestão de Donald Trump entre 2017 e 2021, nomeadamente naquilo que é a sua relação com a Europa, União Europeia, há uma expectativa muito grande. Trump, nessa altura, lembremos-nos, disse que enfim, tinha uma ideia sobre a NATO praticamente desprezível. Trump, nessa altura, teve uma relação que muitos acharam estranha com Vladimir Putin e consideraram que isso era um fator, digamos, que podia afetar a própria estabilidade de segurança da Europa. E quanto à União Europeia, o modo como cada país importante dentro da União Europeia, mesmo o Reino Unido, que é o aliado mais próximo, até à França, até à Alemanha, até à própria Comissão Europeia e Conselho Europeu foram tratados, ficaram na história como momentos, digamos, menos gloriosos naquilo que foi um pilar da segurança internacional, que era a relação transatlântica. Agora, a questão está em saber o seguinte: se e quando Trump vier a ganhar estas eleições, teremos o mesmo Trump ou teremos um Trump diferente? Trump é um Tem um grau de imprevisibilidade muitíssimo alto, não é verdade? muitíssimo alto, mas há uma coisa que nós estamos a olhar para Trump e a olhar para, para, eh, para Putin como se fossem os mesmos de 2017, 2021.
Ora, temos que perceber uma coisa: Trump, apesar de tudo, e independentemente no plano interno americano, a crispação ser muito grande e ele ter induzido uma clivagem praticamente histórica no terreno político americano, com consequências gravíssimas ao nível da execução de várias políticas. No plano internacional, a Rússia e o Putin, com que Trump lidou de 2017 a 2021, não são as mesmas que Trump tem agora à sua frente. E seguramente que Trump, que naquela altura teve aquilo que parecia ser uma estranha cumplicidade com Putin, uma certa acomodação aos interesses da Rússia, não há nada que garanta que Trump, apesar de tudo, não tenha sido sensível ao que se passou nos últimos 2 anos. Isto é, não é nada garantido que Trump, que perante uma sociedade americana que ficou profundamente escandalizada com a invasão da Ucrânia, que ficou, digamos, no fundo acabou em muitos setores, republicanos particularmente, mas também democráticos, ficou muito marcada por uma espécie de ligação entre a imagem de Putin à velha União Soviética, aquilo que era a imagem da velha União Soviética. Trump seguramente que não, a partir do momento em que toma conta, se vier a ser eleito, se tomar conta do poder, não vai entregar os pontos diretamente a Putin e não vai por aí simplesmente dizer e agora vocês façam o que quiserem. Esta é a minha expectativa, isto é, apesar de tudo, alguma coisa mudou e Trump não pode deixar de ser sensível minimamente, isso ver-se-á ao longo ou no aproximar da campanha eleitoral, àquilo que é o escândalo provocado nos Estados Unidos pela agressão à Ucrânia. Independentemente de ter ou não ter menor ou maior disponibilidade para financiar essa guerra. E esse é outro aspecto. E isso também poderá ser um fator para obrigar, de certa maneira, Putin a vir a jogo para um qualquer compromisso. Mas o que eu queria dizer, digamos, olhando para 2024, é que nada nos garante que o Trump que vimos no passado seja o mesmo numa das questões essenciais para a Europa, que é a questão da guerra na Ucrânia. E por isso acho que temos de estar atentos aos sinais que daí venham, independentemente de, naturalmente, vamos, embora não possamos fazer nada, porque não está nas nossas mãos fazer nada, estar com alguma atenção relativamente àquilo que sejam os equilíbrios dentro da eleição americana, porque uma eleição americana dependerá muito daquilo que for a capacidade de Joe Biden de responder a algumas das preocupações do eleitorado, e nós sabemos que as preocupações do eleitorado americano, por exemplo, na área externa, estão muito voltadas para a questão chinesa, e aí Joe Biden e Donald Trump não diferem muito. Por outro lado, estão também concentradas agora na questão do Médio Oriente, e aí Donald Trump e Joe Biden não diferem muito. E por isso mesmo temos que estar atentos aos vários sinais que daí venham, embora, como eu disse, não possamos fazer nada, a eleição não é feita por nós, é feita pelos americanos. Em teoria, embaixador, tudo pode mudar, até porque, vale a pena recordar também, na própria Rússia haverá eleições presidenciais em março. Provavelmente a capacidade de haver ali uma surpresa é abaixo de zero, não é? É como o clima por lá, é abaixo de zero. A possibilidade de haver uma surpresa na Rússia, digamos, essa sim seria verdadeiramente uma surpresa. Mas Exatamente. Putin, a Constituição russa, eu sei que as pessoas chocam com isto, é uma Constituição democrática, teoricamente democrática. É uma Constituição que tem todos os elementos de uma Constituição democrática. Agora, só que tem vindo a ser conduzida nas últimas décadas numa linha progressivamente autocrática. Por exemplo, a circunstância de uma das candidatas às eleições presidenciais, que favorecia uma linha mais pacifista, ter sido desqualificada pela Comissão Eleitoral. A circunstância de Alexander Navalny, um dos, digamos, das personalidades que se opõem a Putin, embora não seja, contrariamente àquilo que no Ocidente se espalha, uma espécie de líder alternante na Rússia. As pessoas, Navalny não é uma figura com uma expressão na Rússia muito elevada, no mundo ocidental, no mundo de cá. Mas, de qualquer forma, o que se nota é que Putin está, digamos, a desvitalizar qualquer oposição
que lhe possa fazer frente. Viu-se o que aconteceu com Prigozhin, não é? Que teve aquele oportuno acidente de avião quando se deslocava no meio da Rússia, sobre o qual há especulações de que teria sido assassinado por alguém ligado aos antigos, antigamente esteve ligado aos serviços secretos russos, mas isso são informações de meios de comunicação ocidentais que não estão completamente, digamos, desinteressados na questão e na criação do ambiente contra Putin. Mas Putin não precisa de que o Ocidente faça coisas contra ele. Ele faz as coisas que entende pura e simplesmente para se manter no poder. As eleições vão ser um fator de reforço do seu poder, como foram, aliás, na China. São fatores que expressam aquilo que é um regime que deixou de ter o tal elemento de natureza democrática que lhe está na gênese, para passar a ser uma autocracia em que o líder faz mais ou menos o que quer. Embaixador, para uma pergunta, para uma resposta muito rápida, diga-me, por favor, aquilo que lhe parece ser, estando no lado da Rússia previstas eleições presidenciais, também era suposto haver, segundo o calendário das eleições presidenciais na Ucrânia, mas foram suspensas. O que é que isso nos pode dizer em matéria geopolítica? António diz, eu não creio que é assim, a Ucrânia vive numa guerra. E numa guerra em que está a ser agredida e assim, a vida normal do dia a dia, digamos, não parece muito capaz de gerar um ambiente de criação de cadernos eleitorais, de votação normal, etc., particularmente na parte da Ucrânia que o governo de Kiev controla. Vale a pena dizer que há 20% do território ucraniano, onde vivem populações que o governo de Kiev não controla, e, já aqui o disse várias vezes, as últimas eleições na Ucrânia, aquelas que deram as vitórias, quer a Zelensky, quer antes a Poroshenko, já tinham sido feitas com base nesse eleitorado, e não é de excluir que muito daquilo que seja, digamos, a atitude anti-russa nas eleições ucranianas o tenha sido por virtude do facto de as populações pró-russas não terem votado, ou estarem a votar, teoricamente, naquilo que são as republiquetas de Zaporizhia, de Kherson, de Lugansk e Donetsk, que a Rússia, entretanto, criou e integrou na sua federação. Mas o facto de não haver eleições significa um estado de exceção. O que também significa o estado absolutamente artificial, que é a decisão da União Europeia de encetar negociações com a Ucrânia como membro da União Europeia, quando nós sabemos que a Ucrânia não cumpre hoje, até porque não consegue realizar eleições, esses critérios. Por outro lado, diz-se que na Ucrânia, que Zelensky tem, dado que está em perda de popularidade, isso é muito claro, em favor dos militares. Zanutsky é, digamos, um militar que aparece cada vez mais e todos os dias agora a falar muito, o que dá a ideia que é uma espécie de alternativa para qualquer novo compromisso que possa acontecer na Ucrânia. E, portanto, a ideia que vai haver é que se Zelensky decide não convocar estas eleições, está provavelmente a ter medo de vir a ser afastado do poder, ou poder não ter um resultado que seja suficientemente importante para lhe dar uma continuação da legitimidade. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com novos temas. Até lá.